Boa noite, amados irmãos. Desejamos aos queridos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus, que está acima de todo entendimento, esteja cuidando e inundando os nossos corações. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor nosso Deus em Atos, capítulo 9. Vamos estar meditando sobre a conversão do apóstolo Paulo. A Bíblia diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Vamos curvar nossas cabeças e orar ao Senhor nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais um dia em nossas vidas. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos dado a tua proteção e o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos pela leitura da tua santa palavra. E que ela, ó Deus, possa encontrar lugar em nossos corações, em nossas mentes, e produzir frutos para a vida eterna, fruto de arrependimento, de comunhão com o Senhor e de promoção do teu reino na terra. Senhor meu Deus, ouve, abençoa-nos e guarda-nos para a tua glória e para o teu louvor. No nome de Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém. O tema para a nossa meditação é religioso, mas sem salvação. Thomas Watson disse: estar na prisão com Cristo é estar num trono. Mas estar no trono sem Cristo é estar na prisão. Um encontro com Deus, um dos temas mais pregados, a conversão de Saulo de Tarso. O sábio, o poliglota, o fariseu irrepreensível, o homem religioso ao extremo, criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei. Este Gamaliel era muito respeitado pelos judeus. Segundo a história, Paulo era membro do Sinédrio, a mais alta corte de Israel, espécie de um Supremo Tribunal Federal. Também, segundo a história bíblica, Paulo possuía o título de cidadão romano. Com tantas qualidades, mas sem Jesus. Estava então sem salvação. Paulo, escrevendo depois na carta aos Filipenses, no capítulo 3, nos versos 7 e 8, ele declara:
que toda a sua posição social e religiosa, toda a cultura que possuía, ele considerava agora como algo sem nenhum valor. Nada superava o privilégio, o prazer, a alegria de pertencer a Jesus Cristo. Vamos destacar neste tópico seguinte o poder do bom testemunho, e eu me refiro ao testemunho de Estevão, o diácono, citado lá em Atos capítulo 6, onde narra a morte deste grande servo de Deus, que marcou profundamente a vida do apóstolo Paulo. Diz o comentarista bíblico que Atos 9 é a continuação de Atos 7. O texto iniciou dizendo: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Jesus. Ele já havia ouvido toda a pregação do Santo Evangelho de Jesus Cristo através de Estevão, mas ele continuava ainda firme nas suas tradições. Ele continuava ainda com seu coração petrificado. Houve necessidade de uma intervenção de Deus, como se Deus estivesse lhe dizendo: você não ouviu o Evangelho? Não ouviu as boas novas de salvação em Cristo que Estevão pregou, que Estevão falou com tanta clareza, Saulo? Mas lá em Atos 22, 20, Paulo faz citação do testemunho de Estevão. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte. Ele havia ouvido sim, ele havia entendido sim, mas preferiu ainda continuar maltratando, ameaçando e prendendo e participando da morte ou das mortes dos discípulos do Senhor. Quantas vezes nós ouvimos a palavra? Quantas vezes nós ouvimos o Santo Evangelho em sua integridade? Quantas vezes nós temos ouvido Deus falar conosco, mas nós preferimos continuar com nossos conceitos e nossas opiniões. Mas Deus tem um propósito para as nossas vidas. Ele tem os seus escolhidos, os seus eleitos. E ele então intervém de maneira maravilhosa e fala diretamente conosco. E quem sabe Deus tem falado ao teu coração de diversas maneiras, pois a Bíblia diz lá em Hebreus que Deus fala de várias maneiras, e ele tem falado. E você, prezado ouvinte, querido irmão, que às vezes tem persistido em um conceito errado, com opiniões erradas, Deus tem falado, Deus tem amado e mostrado o que é correto dentro da sua vontade. E às vezes nós, mesmo crentes nas igrejas,
continuamos dentro das nossas opiniões. Mas a Bíblia diz, a história diz, que o cercou um resplendor de luz do céu. Volto a afirmar, Jesus é luz, e ele declarou-se a luz do mundo, luz que esclarece, que mostra nossas limitações, que mostra a nossa condição de pecadores. E nesta condição, somos candidatos a um futuro de incertezas e dúvidas que aguardam os pecadores sem Cristo. Mas essa luz, esse resplendor, Jesus Cristo, sua luz, mostra também a grandeza do amor de Deus, sua infinita misericórdia e a sua infinita graça. Como Deus nos ama. Amados irmãos, quando nós pensamos nos nossos caminhos e quando pensamos como Deus maravilhosamente nos alcançou com o seu Evangelho, com a sua bondade, com a sua salvação, como devemos então ser gratos a Ele por toda a eternidade, por ter nos feito cidadãos do seu reino, salvos por sua graça, por sua infinita misericórdia. A luz do céu, assim como cercou Paulo, resplandeceu na vida do homem super religioso, mas sem vida eterna. Também tem resplandecido na vida de muitos ainda hoje. Mas muitos que já ouviram, assim como o Paulo havia ouvido o longo discurso de Estevão, mas permaneceu no orgulho, na tradição religiosa. Muitos também têm ouvido e preferem ficarem em suas tradições, às vezes por causa da família ou posições sociais. Enfim, preferem permanecer afastados do santo evangelho, do evangelho puro que Jesus Cristo nos trouxe, a sua palavra, especialmente o Novo Testamento, os evangelhos que narram a biografia do Senhor Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Precisamos entender o amor de Deus, a sua bondade em nos fazer, nos auxiliar, nos alcançar com a sua palavra, a sua generosidade, porque Ele sabe que estamos correndo um perigo grandíssimo de viver um futuro longe de Deus. Eu tenho dito nas minhas mensagens que Jesus é o único homem na história que primeiro viveu no céu para depois viver na terra. Ele também sabe que o lugar de tormento preparado para o diabo e seus anjos não foi preparado para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Por isso, o Senhor sempre nos concede uma oportunidade de salvação. Enquanto há vida, há tempo. Neste momento, Deus está falando aos corações, daqueles que ainda não ouviram que Jesus é o único Salvador.
e daqueles que já ouviram e precisam perseverar, precisam persistir, porque o inimigo trabalha para nos afastar do Senhor nosso Deus. Deus se interferiu na história de Paulo diretamente. Jogou-o por terra para que ele se levantasse, agora uma nova pessoa, uma nova criatura, com um novo propósito em sua vida. Não poderemos continuar da mesma maneira que estávamos depois que ouvimos a palavra de Deus. Diz um escritor que o ser humano, o homem, quando ouve apenas uma vez o santo evangelho de Jesus Cristo, ele nunca mais será o mesmo homem, porque a semente do evangelho ficou plantada em seu coração. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a mudar o que precisa ser mudado em nossas vidas e que Ele nos ilumine com a luz de Jesus Cristo, do seu Espírito Santo, para que sejamos cristãos melhores, nós que já estamos no caminho seguindo Jesus Cristo. Que Deus, pois, nos abençoe e nos dê a sua paz. Deus se interfere na nossa história para nós fazermos parte da história de Deus. Que Deus nos dê a sua bendita consolação, a sua bendita paz. Amém.